Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Muito feliz em poder estar aqui hoje, na presença do nobre ouvinte da Rádio Cristo para Todos, para nós em conjunto estudarmos o 6º capítulo do livro de Apocalipse. Vamos, pois, para a leitura dos 6 primeiros versículos, que é a abertura dos primeiros 3 selos que fechavam este livro, chamado de o Livro da Vida, ao qual se refere o capítulo anterior, capítulo 5. Este livro estava fechado com 7 selos. A abertura dos 6 primeiros selos estão exatamente dentro do capítulo 6. Então vi o Cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: venha. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Depois o Cordeiro quebrou o 2º selo. E ouvi o 2º ser vivo dizer: venha. Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Então o Cordeiro quebrou o 3º selo. E ouvi o 3º ser vivo dizer: venha. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz, que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo, custo que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Começa assim a narração dos acontecimentos que atingiriam a igreja cristã no período desde que o apóstolo João recebeu esta revelação até o juízo final. A abertura do selo é um acontecimento especial visto por João num quadro ou símbolo. Apenas o Cordeiro, Cristo, era digno e capaz de abrir os selos do livro na mão de Deus. O Cordeiro, Cristo, abre o primeiro selo. Ele ouviu um dos 4 seres viventes citados no capítulo 4, o querubim com rosto de leão. A voz de trovão de do primeiro dos 4 seres vivos convoca João a ser testemunha das novidades futuras. O cavalo branco, com o cavaleiro com arco, que também recebe uma coroa, ele vai vencendo e conquistando. Qual é o significado disso? Não se tem uma interpretação definitiva. Alguns consideram que Cristo é o herói, o cavaleiro que sai a vencer com o poder do Evangelho. Outros interpretam isto como sendo o governo que tem o poder de se tornar tirano e atingir os cristãos com perseguições e tribulações. Com a abertura do 2º selo, o 2º dos 4 seres vivos conclama para vir e ver. É o querubim com o rosto de boi. Vem montado num cavalo vermelho, sua missão é tirar a paz da terra, fazer com que os homens se matassem. Ele recebeu uma grande espada. Aqui a interpretação parece apontar para as guerras e matanças que sempre aconteceram no transcorrer da história da cristandade. Perseguições, violência,
mortandade, sempre se fizeram presentes no transcurso desta história. Vem o terceiro selo, que é aberto pelo Cordeiro. O Cordeiro, aliás, é o único que pode, que tem poder e que tem, enfim, competência para abrir estes selos. O terceiro dos 4 seres vivos, que é o querubim com face de pessoa, ele então convoca para vir e ver. Agora a coisa é mais pavorosa. É um cavalo preto e o cavaleiro tem uma balança em sua mão. E aí João ouviu uma voz dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o óleo e o vinho. Indica uma situação de carestia, o sustento impiedosamente caro. Aponta para tempos sinistros e obscuros. A necessidade de se adaptar a uma situação e de se contentar com menos do que habitualmente se tinha. Trigo é trocado pela cevada, que é mais barata. Isto é o juízo castigador de Deus, que acaba afetando também a igreja e fazendo-a sofrer. Nós vamos agora para a segunda parte, que são os versículos de 7 até o versículo 11. Depois o cordeiro quebrou o 4º selo e ouvi o 4º ser vivo dizer: venha. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Então o cordeiro quebrou o 5º selo. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca. E foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Neste texto nós temos a abertura do 4º e 5º selos. O 4º selo é aberto pelo Cordeiro. E aí, o 4º ser vivo, o querubim com o rosto de águia, chama João como testemunha das ações do Cordeiro e o seu resultado. Um cavalo amarelo, pálido, montado pela morte, com o inferno o seguindo, com a pestilência e a mortandade, a morte em todas as suas formas, como seu instrumento de castigo. O inferno, ainda que acompanhe a morte, ameaça a todas as pessoas. E não tem, no entanto, qualquer poder sobre aqueles que estão nas mãos de Deus. De um lado, é verdade que em meio à vida nós estamos na morte, mas também é verdade que em meio à morte nós estamos na vida, pois estamos nas mãos do nosso Redentor. O Cordeiro abre o 5º selo. Nesta visão, João vê as almas dos mártires, mortos por causa da confissão
da palavra de Deus, do Evangelho da salvação, e do testemunho de Cristo como sendo o Redentor. Ele vê os céus como sendo um imenso templo. E neste templo se encontra um altar. E debaixo deste, a alma dos mártires. A partir de Estevão, o número de mártires cresceu de tal forma que é incontável quantos são. Mas, no entanto, as suas almas estão seguras, estão guardadas por Deus, onde elas não podem ser tocadas por nada, por pragas, angústias ou qualquer sofrimento. As almas conscientes clamam reclamando pela demora de uma vingança para aqueles que praticaram as atrocidades causadoras de sua morte. E estas almas têm sua verdade e santidade comprovada. Os inimigos de Cristo e do Evangelho serão achados e atingidos pela vingadora justiça de Deus. O sangue dos mártires, ele clama por justiça. Parece que Deus adia indevidamente esta punição, mas no tempo escolhido por ele, vingará sua santidade e justiça. A ação de Deus está retratada pelo tratamento recebido por essas almas, cobertos com uma vestidura branca. Lhes é dito que aguardem por um pouco, até que fossem acrescentados a eles os outros mortos, também vitimados pelo martírio. Essas vestes brancas são um símbolo de santidade, pureza, justiça e inocência. Sinal da justiça de Cristo, que lhes é atribuída pela fé, que encobriu todos os seus pecados. O número dos mártires ainda não estava completo. No tempo de Deus ainda demoraria um pouco. Quanto aos cristãos, uma das suas virtudes é permanecer pacientes e confiantes no governo de Deus. Vamos, pois, para a parte final deste capítulo 6, que são os versículos 12 até o versículo 17. Em seguida viu o cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto e o sol se tornou negro, como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo. Todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos, e todas as outras pessoas escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá aguentá-la? Esta, então, é a abertura do sexto selo. Esse texto ele harmoniza com o Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde Jesus fala a respeito dos sinais e das maravilhas que serão assistidas por ocasião do juízo final e do fim do mundo. Diz João que ele viu, quando o Cordeiro abriu o sexto selo, que aconteceu um grande terremoto. O sol ficou negro como um hábito fúnebre,
A lua cheia ficou como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra. Assim como a figueira arremessa os seus figos quando é agitada por um vento forte. Com a abertura do sexto selo pelo Cordeiro, os sinais especiais que ocorreriam no último dia foram encenados diante dos olhos de João. O terremoto, o sol e a lua se escureceram, as estrelas caíram do firmamento, a natureza toda esteve revolta, o universo foi desintegrado. E ainda mais, o céu foi removido como um códice que é enrolado, e cada monte e ilha foi deslocado do seu lugar. O horror e o desespero dos inimigos do Senhor é esboçado na súplica que fazem para que as rochas e as montanhas caiam por sobre eles e os encubram da ira do Cordeiro, porque havia chegado o grande e glorioso dia do Senhor. E aí não interessa a posição social de alguém, ricos, poderosos, ou simples, pobres, escravos, não importa. Aqueles que rejeitaram o Cordeiro estariam todos na mesma situação, jogados no pó, e haveriam de procurar alguma forma de prorrogação ou de livramento. Todas as riquezas da terra não são capazes de proporcionar a alguém a salvação. Todos os seres que rejeitaram o Cordeiro estarão no mesmo nível, independente da sua posição. E essas pessoas ficam tomadas de um pavor inexprimível. Eles estarão cobertos de um humilhante pavor e haveriam de fugir para as covas, para os penhascos, mas numa tentativa inútil, porque de forma alguma poderiam escapar dos olhares irados do Santo Deus que os haveria de atingir. Eles não haveriam mais de encontrar sossego, descanso ou algum lugar que a ira do Cordeiro não viesse a atingi-los. É isto o que a abertura do sexto selo revelou: o horror, o pavor do mundo ímpio no dia do juízo de Deus. Mas os cristãos, aqueles que sempre estiveram convictos da expiação, do sacrifício de Cristo, que aceitaram isto por meio da fé, estes, ao contrário, regozijarão naquele grande e glorioso dia, sabendo que a sua redenção agora estava próxima. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.